Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos vamos repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema da nossa reflexão nesta noite é o seguinte: uma linda história de amor. Uma linda história de amor. E com propriedade, muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores já disseram que se toda a Bíblia fosse perdida e ficasse apenas João 3,16, já era o suficiente para proclamarmos a verdade de Deus a toda a humanidade. Então vejamos aqui uma linda história de amor. E aí veja o que ele diz: porque Deus amou o mundo. Cada um de nós faz parte do mundo. Então nós somos um objeto do amor de Deus. Podemos não ser amados pelo nosso semelhante, mas temos a certeza absoluta que somos amados por Deus, porque Deus amou o mundo. O autor aqui, na hora de escrever, ele não encontrou palavras para descrever o tamanho do amor de Deus, e disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Ele não teve uma palavra para colocar aqui, e colocou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então vejamos aqui, Deus, o Criador, e temos aqui Filho. Gravem aí este nome: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma linda história de amor, cujo início é no céu, cujo início é Deus, e a revelação é para que um dia nós tenhamos vida para sempre, que é algo única e exclusivamente de Deus, e Ele vai dar a cada um de nós. Então nós temos aqui um resumo desta linda história de amor. Agora vejamos, João 3,16 fala em filho, e aí a gente vai para a profecia. Dois textos do profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, e Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 7,
versículo 14, e Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Portanto, aqui a primeira profecia do roteiro desta linda história de amor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, tem outros nomes deste filho. Olha o que ele diz, Isaías capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus mostrando algo a respeito do seu filho, que em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí então nós vamos ver agora a palavra Messias. O que é o Messias? O ungido, o prometido, mas é muito mais do que isso. O Messias, lembremos do que Deus havia revelado em Isaías 7,14: e será o seu nome Emanuel. E agora nós vamos ver aqui o significado, a tradução da palavra Emanuel. João capítulo 1, versículo 1, e João capítulo 1, versículo 14, e Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 1, e João capítulo 1, versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então veja toda a história de amor desde a origem. No princípio, isto é, na origem, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então todas as profecias que apresentavam o Messias estavam apresentando o fato de que um dia Deus iria estar de forma corpórea. Este é o grande fato de toda a humanidade. Deus veio de forma corpórea. Deus se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, nós encontramos a descrição da profecia que Isaías havia dito. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha o que é que diz aí, Mateus, capítulo 1, versículo 22. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está aqui o cumprimento da profecia que Deus havia dito a Isaías. Uma das profecias. Agora nós vamos ver a revelação da unidade do Pai e o Filho. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí há dois textos escritos pelo apóstolo João capítulo 10, versículo 30, e João capítulo 14, versículos 7 a 9. O que é que diz João 10, 30? Eu e o Pai somos um. Quem é que está dizendo isso? Jesus Cristo. Jesus está asseverando, Jesus está revelando a unidade do Pai e Filho. E veja o que ele diz: eu e o Pai somos um. Um aqui é numeral. Um aqui não é um pronome indefinido. Jesus não disse eu e o Pai somos dois, eu e o Pai somos três, eu e o Pai somos quatro, eu e o Pai somos um. E na língua original, no grego, aqui é numeral. Jesus estava dizendo a unidade do Pai e o Filho. Eu e o Pai somos, e usa o verbo ser. Eu e o Pai somos um. E aí, em um diálogo de Jesus com o apóstolo Filipe, nós vamos ver um fragmento desse diálogo. Jesus revela exatamente com mais detalhes a respeito dessa verdade. João capítulo 14, versículos 7 a 9. João capítulo 14, versículos 7 a 9. Versículo 7, Jesus diz o seguinte: se vós me conhecesseis a mim. Jesus está falando para o apóstolo Filipe: se vós
me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essa palavra também significa igualmente. Portanto, Jesus diz: se você me conhece, você conhece o Pai. E quem é o Pai? Deus. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E ele continua: e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Apóstolo Filipe, dizendo para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Agora veja a resposta de Jesus para o apóstolo Filipe. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Repetindo, respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus teve uma decepção com o apóstolo Filipe, porque ele já estava há muito tempo caminhando com Jesus, no ministério de Jesus. Ele era apóstolo, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. Como também nos dias de hoje, as pessoas precisam entender a unidade intrínseca, a unidade do Pai e o Filho, para que compreenda exatamente essa linda história de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma história que já está completa. É uma história onde a única coisa que Deus deixou para a humanidade, ele diz, João 3,16, repetindo aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. O que é que Deus está querendo? Que creia em quem? Em Jesus. E crendo em Jesus, automaticamente estará crendo em quem? Em Deus. Eu e o Pai, somos um. Agora a recíproca não vai dar o mesmo resultado. Há pessoas que dizem: eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Então não creio em Deus, porque Jesus é Deus. Por isso que a gente vê um comportamento completamente diferente daqueles preceituados por Deus. Aquele comportamento que é um padrão de comportamento do céu e que foi revelado. Mas as pessoas falam em Deus, e praticam o roubo, por exemplo, a prostituição, o adultério, mas falam no nome de Deus. É um padrão de comportamento diferente. Agora, quem crê em Jesus, veja que quando Jesus fala para o apóstolo Filipe,
para o apóstolo Filipe: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, para conhecer Deus, tem que conhecer Jesus. Quem não conhece Jesus, não conhece Deus. E por último, o apóstolo João, e hoje é o dia alusivo ao dia da Bíblia, o apóstolo João, ele mostrou a finalidade das Escrituras. João capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Veja que João, ele estava revelando tudo o que Jesus fez. E o que é que ele diz? João 20, versículos 30 e o versículo 31. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, os sinais de Deus, as revelações de Deus, o que Deus não quis que nós soubéssemos, não consta na Bíblia. Aqui nós temos João 20, 30, 31. Mas existe lá em Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Então o que é que o apóstolo João está dizendo? Olha, Jesus operou muitos outros sinais que eu não escrevi, que eu não redigi. Mas o que havia de propósito para ser escrito, o apóstolo João diz. Olha o que ele diz, versículo 31. Estes, porém, estão escritos, e João escreveu vários sinais operados por Jesus: transformação de água em vinho em Caná da Galileia, a multiplicação dos pães, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e outros. Ele enumerou, mas ele viu outros que ele não colocou. Mas o que é que ele diz? Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Portanto, para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, Cristo em grego, transliterado para português, e Messias no hebraico. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. E para que crendo, isto é, para que crendo em Jesus, tenhais vida em seu nome. Está aqui a finalidade, de forma explícita. O que está revelado pertence a nós, o que é mistério pertence a Deus. 66 livros de revelações, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Portanto, nós temos muitas revelações, uma história linda de amor. Por que uma linda história de amor?
O apóstolo Paulo conclui, 1 Coríntios 13, versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque fé é só aqui. A gente precisa de fé quando chegar no céu? Não, a gente já está no céu. Esperança, aqui. A gente espera. Então esperança é aqui. Quando a gente chegar no céu, para que mais esperança? Se a gente já está no céu. Agora o amor não. O amor é aqui e no céu. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Portanto, uma linda história de amor, e que nós estamos fazendo parte dessa história, e um dia nessa história todos nós estaremos no céu. Não será uma coinonia para dizer até logo, será uma coinonia para sempre, para sempre. E quem é que garante? Não é o pastor Gilmar, não. Quem garante é Deus. Foi Ele que disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se houver alguém aqui que ainda não fez a sua decisão, é o momento de aceitar. Aqueles que porventura estejam acompanhando através das redes sociais e ainda não fez a sua decisão, é um momento também de aceitar. E para nós que já aceitamos, é momento de perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Portanto, que Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações. Amém.